Oba, canal Dicionário Música. Vamos pensar um pouco a letra da canção Divina Comédia Humana do nosso grande amigo Antônio Belchior? Então, Divina Comédia Humana. Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol, quando você entrou em mim como o sol num quintal. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo, dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno, viver a divina comédia humana onde nada é eterno. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi, no entanto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ah, esse é o meu grande amigo Belchior. E ele começa com um sentimento bastante inusitado. Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Sabe-se lá qual é a angústia de um goleiro na hora do gol? Pense no seguinte: imagine que um técnico de futebol diga para o goleiro: Ô meu filho, a sua função é muito simples. Você só não precisa deixar a bola entrar no gol. A bola só não pode passar por você. E mais, você pode usar as mãos. Os outros 10 jogadores em campo do seu time não podem usar as mãos e tem várias funções. Você não. A sua única função é pegar essa bola, não deixá-la passar. Aí o cara, convencido de que a função dele é muito simples, a bola passa. Gol do adversário. Imagina a frustração do camarada. Imagine a dor, a angústia do goleiro. Ele só tinha que não deixar a bola entrar e a bola entrou. Rapaz, ele estava muito angustiado, se sentindo um cara fracassado, limitado, impotente. Mas aí apareceu-lhe uma garota e ela entrou pelos olhos dele como um sol no quintal e clareou tudo, e a angústia foi esquecida imediatamente. Ele agora tinha uma nova razão para viver. Ele tinha um novo rumo para sua existência. Ele tinha algo agora que o preenchia. Quando você entrou em mim como sol num quintal, clareando tudo, esquentando tudo, fazendo com que tudo vibre, tenha muita vida e etc. Mas aí, um analista, amigo meu, disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que o encontro casual. Rapaz, que amigo mais chato. Você entusiasmadíssimo com sua paixão e o cara fala: Ó, isso aí não vai dar certo, não. Isso aí você não vai ser feliz direito, não. Que amor é amor, paixão é paixão, desejo é desejo. Isso aí não vai dar certo, não. Então, anotei para você pensar um pouquinho. Um estudante de filosofia, apaixonado, conversando com um amigo psicanalista. É meio estranho, né? Por quê? Porque há nisto, no mínimo, um desconforto. Normalmente, para um filósofo e um psicanalista, a paixão é algo banal, coisa de pessoas pouco racionais. E o analista é um cara bastante racional, e o deve ser. E o filósofo deve ser ainda mais racional. E aí o cara se entregar a uma paixão tida por eles como algo banal, fútil, de pessoas pouco racionais, é estranho. E ele ficou nesse dilema, sentindo-se um homem apaixonado, mesmo sendo bastante racional. Ele resolveu o que? Ele resolveu que, ó, deixando a profundidade de lado, eu quero ficar colado à pele dela noite e dia. Não quero nem saber que você é analista e que eu sou filósofo. Não,
eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia. Belchior viveu no monastério onde estudou filosofia, ele morava lá, por isso ele disse, ó, fazendo tudo de novo, dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Fazendo tudo e depois tudo de novo, dizendo sim à paixão. Eu sei que paixão não é amor, que deseja, deseja, etc. Mas eu estou dizendo sim à paixão, mesmo morando na filosofia. A princípio é inaceitável que um rapaz que mora no prédio de uma faculdade de filosofia esteja apaixonado, ou seja, esteja se deixando levar pelos sentimentos. Belchior vê nisto apenas um paradoxo, isto é, uma aparente ou real contradição. O paradoxo é um recurso literário justamente porque é estranho, não é comum, mas é legítimo. Então Belchior também vê a sua relação como legítima. Por quê? Porque pode ser uma aparente contradição, mas não passa de uma aparente contradição, como qualquer paradoxo. Ok? Algumas leituras apontam para a gíria mora, muito usada nos anos 1960 e 1970. Tipo Roberto Carlos dizendo é uma brasa, mora. Em 1978, a gíria mora já estava bastante banalizada. Não podemos acreditar que Belchior empobreceria tanto uma de suas mais belas canções com uma gíria já um tanto ultrapassada. E também não se usava essa possível variação da gíria morando. Usava mora, morou, no sentido de entendeu, compreendeu, tá entendendo? E depois ele não estava interessado em aproximar o seu nome à música super pop da Jovem Guarda. Belchior compunha uma obra muito crítica para isso. Ele não tinha a menor intenção de referendar o movimento dos Carlos, Roberto e Erasmo, e o faria se usasse gírias popularizadas por aquele movimento. Contudo, sabemos de verdade, aí não é uma sugestão, mas é um fato, sabemos que morou no monastério em que estudou filosofia, ele morou lá. E aí está a incoerência ou a aparente incoerência. Um cara que chega, além de estudar filosofia, ele mora na filosofia e se deixar levar pelos sentimentos, está uma coisa meio inexplicada. A oração morando na filosofia é uma subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio. A elipse da conjunção mesmo. A oração estendida seria mesmo morando na filosofia, eu estou apaixonado. A oração subordinada adverbial concessiva comunica algo inesperado. E qual que é o algo inesperado? Um filósofo está apaixonado, não é isso? Então a oração adverbial concessiva, ela comunica algo inesperado em determinadas circunstâncias, como a circunstância em que se encontrava o nosso grande amigo Antônio Belchior. Ele é um compositor convictamente realista, mas não rejeita a paixão. Por quê? Porque apesar de ser realista, tudo que existe é real. E a paixão também existe. E a paixão também é real. E ele fala, ó, dane-se, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia. Vou trazer para a nossa conversa uma outra música, uma outra canção, essa do meu grande amigo Monsueto, junto com Arnaldo Passos, Mora na Filosofia, é o título desta música. Lembra-se desta? Eu vou lhe dar a decisão. Botei na balança e você não pesou. Botei na peneira e você não passou. Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor? Se seu corpo ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosas, eu saberia quantos você pertencia. Não vou me preocupar em ver. Seu caso não é de ver para crer. Neste caso, mora na filosofia, não usou uma variação morando que é bastante estranha naquela época. Ele usou realmente mora, então aqui é mais fácil aceitar que ele está dizendo mora na filosofia, tipo, presta atenção nesta filosofia, para que rimar amor com dor? Tipo, ó, atente para essa filosofia, morou? Entendeu? Pegou? Mora. Apesar disso, também trava a discussão que essa gíria mora não era comum nos anos 1950. A contracultura no Brasil se inicia no final dos anos 50. Lá em 1958, quando João Gilberto vai, ele, um banquinho e um violão,
Quando Jean-Francisco Guarnieri chega com a sua bela peça para teatro, eles não usam black tie. Aí você começa um novo movimento, mas isso é em 58. Essa canção Mola na Filosofia é de 54. Então eu também posso entender, não estou dizendo que seja isso, mas também eu gosto de entender que quando ele diz Mora na Filosofia, é porque essa garota, bastante racional, que não está tão preocupada com o compromisso com ele, com o eu lírico desta canção, porque ela não está preocupada com os sentimentos, para ela sexo é sexo, corpo é corpo, são coisas concretas, completamente racionais. Então, ela que mora na filosofia, e por isso ela é assim, ela que é uma estudante de filosofia, e por isso ela é assim tão racional e tem pouco compromisso com os sentimentos, ela também sabe que, você vai me entender porque eu estou indo embora. Para que rimar amor e dor? Então você que mora na filosofia, você que está estudando filosofia, você que já é assim porque é bastante racional, a sua racionalidade vai ajudar a me entender por que eu tomei essa decisão. Por que eu estou indo embora? Porque se você é bastante racional, você vai concordar comigo, para que rimar amor e dor, né, meu? Esse é um dos versos mais lindos da música popular brasileira, do meu grande amigo Monsueto. Para que rimar amor e dor? Mas é só uma discussão, é só uma conversa para dizer também que neste caso até é aceitável e se mora como gíria, apesar de ser em 1954 o ano desta canção. Esta música fez bastante sucesso no Carnaval de 1955, porque naquela época a Marlene, que era uma das cantoras mais populares do Brasil, levou para as ruas, levou esse samba para as ruas como marchinha de carnaval. E foi um sucesso grandioso e botou esses caras na parada, ok? Então vamos continuar aqui. No próximo trecho da canção do Belchior, ele diz: quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno, viver a divina comédia humana onde nada é eterno. Aquele quero gozar também se aplica a quero viver. Ele fez uma elipse do verbo querer, então quero gozar no seu céu, quero viver a divina comédia humana onde nada é eterno. Esta divina comédia é humana, não é a comédia divina, aquela do céu, do inferno, do purgatório, não. É deste mundo, essa divina comédia é humana, porque temos também o nosso céu e o nosso inferno. Não é só lá o inferno, o céu e o purgatório de Deus. Nós também temos o nosso céu e o nosso inferno aqui na terra. O adjetivo humana também indica que aqui nada é eterno. Seu caráter é humano, é finito, não é eterno. Portanto, se não é eterno e é tão bom, carpe diem. Aproveite-se o tempo. Precisamos viver intensamente o pouco tempo que temos. Então, meu filho, eu quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno, mas eu quero viver essa divina comédia humana onde nada é eterno. E eu trouxe aqui esse céu e esse inferno citando o Camões, daquele célebre poema que todos conhecem, mas só para ligar lá com o Cra, quando ele diz que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, que o amor é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. O amor é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Só esse último verso, que é quase um resumo de tudo que foi feito antes, que foi dito antes, só esse último verso que diz, se tão contrário a si é o mesmo amor, já coloca o céu e o inferno. Porque o contrário do amor seria o inferno. E é mesmo assim, não é? O amor traz um sentimento delicioso, mas o ciúme, a possessividade, a insegurança é o inferno. Um homem ou uma mulher apaixonados, ciumentos e sem qualquer segurança vive um inferno dantesco.
E por isso que ele vai citar a Divina Comédia, só que ele coloca o humana, porque é finita. E se é finita, vamos vivê-la intensamente o mais rápido possível. Ele vai citar também o meu grande amigo Olavo Bilac. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto. E ele cita Olavo Bilac para emprestar o argumento do parnasiano. Qual argumento? Quem nunca se apaixonou, como e quanto eu, não pode me condenar, porque não sabe o que estou sentindo e também não pode experimentar as possibilidades desse estado emocional, tipo conversar com as estrelas. Então, Parnasiano Olavo Bilac dá aqui uma ideia de que se as coisas são tão inexplicáveis, então só empiricamente, só factualmente, só vivendo para entender. Racionalmente não é possível dar um fim a essa história. Então, quando Bilac diz: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, eu e as estrelas, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, um manto aberto, cintila, brilha imperialmente. E ao ver do sol, quando as estrelas estão para desaparecer, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. E aí vem o analista e diz: deslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, meu caro analista, amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Estava lá o Belchior, então, tomado pela paixão e se justificando nos versos do Olavo Bilac. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Certo perdeste a filosofia. Certo perdeste a razão. E eu vos direi, no entanto, meu filho, há tantas coisas inexplicadas, só mais uma. E enquanto não se explicam, eu quero vivê-las. E ele busca um refúgio lá no Parnasiano. E ele vai terminar a canção dizendo: enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Dá a impressão de que esses dois versos é uma emenda desses outros dois aqui. Ora direis ouvir estrelas, quer perder a ciência, eu vos direis no entanto, eu vos direi no entanto. Isso aqui, não é, são outras coisas. Esses versos aqui terminam aqui. Ele só citou o Olavo Bilac aqui, enfim. Aqui é uma outra história. Aí ele só está terminando o seu texto, a sua tese nesta canção, dizendo: enquanto houver vida e algum modo de dizer não, eu canto. Ok? Então, a princípio, temos a ilusão de que estes versos continuam a ideia dos versos anteriores. Não. Estes versos, no entanto, estão comunicando ideias bem distintas das anteriores. Enquanto houver espaço e tempo, é o mesmo que enquanto eu estiver vivo, e para estar vivo ele precisa de um corpo vivo, pulsante, em desenvolvimento, ou seja, enquanto houver vida e algum modo de dizer não, ele continuar cantando os seus nãos. Ele justifica sua paixão e as experiências de um corpo apaixonado como condição satisfatória para continuar combatendo as incoerências de uma realidade cruel e, pelo menos por enquanto, inexplicável. Neste caso, Belchior está dizendo não ao amigo analista. Está fazendo a sua crítica da razão pura. Por que ele está fazendo a sua crítica da razão pura? Ora, vamos pensar um pouco, só um instantezinho só, no Kant. O que o Kant tinha? O Kant tinha a seguinte questão: a filosofia pode ser uma ciência? Ou antes, a metafísica pode ser uma ciência? E quando ele percebeu que não, ele chegou à seguinte conclusão: há conhecimentos que a razão não alcança. Daí a crítica à razão pura, porque a razão pura não vai alcançar certos conhecimentos, não vai. Principalmente os conhecimentos metafísicos. Então, quando ele está aceitando esta paixão, o Belchior, ele está fazendo a sua crítica da razão pura. Eu estou vivendo isto e, por enquanto, isso não é ciência.
A filosofia não alcança isso, e é claro que o Belchior, um estudante de filosofia que mora na filosofia, é claro que ele estava lendo também o nosso grande amigo Immanuel Kant. Claro que estava. E daí ele faz a sua crítica da razão pura. Vamos ao título da canção, Divina Comédia Humana? Então, a história humana é uma comédia escrita por Deus. É uma comédia porque seus personagens não são heróis, nobres ou superiores. Fossem, seria uma tragédia. Suas personagens são pessoas comuns e vivem sabotadas pelos seus sentimentos, cometendo sequentes erros até engraçadíssimos. E eu anotei para você que, para Aristóteles, em Poética, a tragédia tematiza as potencialidades e as virtudes humanas, os grandes heróis, os grandes vencedores, os eleitos, aqueles que são engrandecidos pelos seus feitos, enquanto a comédia, tadinha, focaliza os limites e os vícios humanos. Daí porque ela fica engraçada, porque ela não vai enaltecer o ser humano com as suas grandes qualidades. Ao contrário, ela vai diminuir o ser humano pautando os seus vícios, o seu cotidiano bastante pobre e empobrecido pela sua estupidez, pela sua limitação intelectual e sentimental. Então, dividindo a poética em tragédia, como fez Aristóteles, o meu grande amigo Totti, então nós vamos pensar aqui, ele vai colocar comédia, porque essa comédia tem a ver com os limites e os vícios humanos, ok? Outra observação interessante, quando Dante publicou seu poema no século XIV, intitulava-se apenas Comédia. Não era a Divina Comédia, era só comédia. Então veja a ideia de Dante. Qual que era a ideia de Dante? Eu vou escrever um poema agora, e nesse poema haverá uma narrativa, e nessa narrativa eu não vou contar a história de grandes heróis. Eu não vou enaltecer o ser humano. Eu não vou dizer o quanto nós podemos ser imensos, fabulosos. Não, eu vou dizer o quanto nós podemos ser pequenos, o quanto somos apequenados pela nossa condição humana. Então, por isso ele deu o título de comédia. Mas o Ludovico Dolci, não sei se porque ele não entendeu exatamente a ideia do Dante, mas ele quis acrescentar a divina. Porque tal comédia se localiza no mundo de Deus e não no mundo dos homens. Então ficou a Divina Comédia. Mas é interessante você notar que, a princípio, Dante não colocou esse título. Era só comédia, que tem muito mais a ver com a ideia do Belchior. E essa comédia humana, por quê? Porque nós temos os nossos limites, os nossos vícios. E essa música trata disso, das nossas limitações, da nossa pouca capacidade diante dos sentimentos. E aí vem uma paixão tão maravilhosa quanto esta, eu vou dizer não a ela? Não, vou dizer não à filosofia, vou dizer não à razão. Por quê? Porque a razão também não consegue alcançar todas as explicações possíveis. Compreende? Então daí essa grande canção do meu grande amigo Antônio Belchior. Um grande abraço a todos. Até a próxima música. Oba!